Boa tarde, pessoal. Mais um podcast da MXM. Hoje, com a ilustre presença do Leonardo Oliveira. Muito obrigado, Leonardo, pela presença. Imagina, Matheus, prazer. Leonardo Oliveira, ele é diretor financeiro na Cidril e hoje ele vai contar um pouco da história dele, a história da Cidril e como que essa empresa, uma das mais importantes aí, como que ela participa dessa indústria enorme desse setor do setor de óleo e gás. O Leonardo, vem cá, como que você caiu? Como é que é a sua trajetória de vida? Como é que você veio parar nesse setor? Pô, bacana a pergunta, interessante. Não era nada disso, embora meu pai seja economista e contador e tenha atuado como CFO por 30 anos numa grande empresa do setor, não era isso que eu queria. Não é coincidência, mas eu queria ser jogador de futebol, né? Como todo moleque brasileiro, talvez carioca. Com certeza. Mas chega uma hora que eu tinha que optar pelo estudo ou pelo futebol. A habilidade não. Tinha muita transpiração e menos inspiração, talvez. Passei por isso também. E começamos lá atrás, um curso de contabilidade, sou contador de formação, eu tenho um MBA em gestão tributária e um em finanças pelo IBMEC. Bom, comecei minha carreira na Deloitte, uma empresa de consultoria. Eu sou um cara com background forte de tech, sempre atuei na área tributária. E passados 5 anos na Deloitte, eu caí no mundo do óleo e gás. Iniciei Ah, minha legal. carreira na Schlumberger e chegando agora na Cidril. Mas tem uma coisa grande aí entre a Schlumberger até agora, já se passaram 22 anos, então tem história pra caramba, Ah, Matheus. então não, é bom porque a gente sempre pergunta aqui, pelo menos eu sempre pergunto se você já passou durante a trajetória por alguma situação inusitada. Muito tempo de carreira, normalmente a gente passa por algumas situações que são diferentes ou inusitadas. Não, sim, não são poucas, mas a gente pode trazer alguma aqui para chamar a atenção e dividir com todo mundo. Bom, eu olhei muito tempo, eu não tive oportunidade de trabalhar fora da América Latina, não trabalhei nunca nos Estados Unidos nem na Europa, mas trabalhei muito na América Latina. Trabalhei no México, trabalhei na Venezuela, e então são países ainda em desenvolvimento e com uma estrutura tributária ainda precária Muito ou arcaica, né? complexa, né? É, Eu acho que o Brasil é muito complexo e para uma coisa que a gente há décadas espera, que é a reforma tributária. Vamos ver o que vem aí para a gente. Ainda está muito cinza. Mas situação inusitada foi preparar um package, a gente chamava, eu trabalhava na Schlumberger, eu era o tax manager da região, e preparar uma apresentação Para para explicar? levar para o corporativo. E aí a gente teve um downtime de sistema, eu não conseguia gerar os relatórios. Ixi. Felizmente o Excel está sempre do nosso lado ali, né? Foi o que tinha, né? Foi o que tinha, um monte de papel, um monte de Excel, mas a gente conseguiu sair do outro lado do túnel. Mas foi inusitado porque bateu o desespero. Eu acho que eu ia viajar, sei lá, no dia seguinte Nossa, e as informações não estavam ali a nossa. tempo e hora. Mas é isso, a nossa vida de contador. Eu gosto de falar que o cara de finanças eu sou um painel de controle, né? Eu não, eu não crio números, eu não fabrico números, eu não vendo, eu não compro, né? A área de compras compra, a área de vendas vende, a área de operação opera. Opera. Eu só conto uma história, né? E eu gosto de falar que a gente é um painel de controle. Eu estou aqui para não deixar o CEO, né? No meu caso lá, a Country Manager, ser surpreendida, né? Os números têm que estar contando uma historinha, tem que fazer sentido, né? O E board, senão aí o board sofre, né? sofre. E aí é isso, né? Sem dados, você não tem decisão de boa qualidade, né? Eu gosto de falar que meu papel principal é tomar decisão de qualidade e não deixar que ninguém seja surpreendido. Não, com certeza. Isso aí é uma das razões pelas quais a MXM trabalha, né, para fornecer soluções de qualidade para que os nossos clientes consigam tomar as melhores decisões de posse de Sem dados dúvida. de uma fonte única da verdade e que consigam tomar as melhores decisões de posse desses dados de É forma por aí. estruturada, É porque por aí. senão realmente é muito complicado. Mas voltando um pouco, é, e como que você foi parar na Cidril? Pois é, aí o início da carreira no óleo e gás com a Schlumberger, passei por um monte de cadeira, trabalhei numa área de tax compliance, depois eu fui tax planning e depois mudei para uma área não tax, quando iniciei minha carreira de finanças propriamente dita, saindo de tax. Eu era um cara muito vestido com a roupa de tax, muito conhecido pela característica de tax, eu precisava olhar um pouco mais. E aí sentei numa cadeira de controle de linha de negócio. A Schlumberger, à época, tinha 27 linhas de negócio heterogêneas. E eu fui cuidar de 3 linhas de negócio para o Brasil, depois de 3 linhas de negócio para a América Latina.
E aí olhando um pouco mais dessa coisa de P&L, variação, orçamento, cash flow, balance sheet, tendo toda uma visão diferente daquela de tax. Sim. Passaram-se 10 anos lá em algumas cadeiras, quando eu fui mergulhar no drilling, né? Não conhecia nada de drilling, sempre tive do lado do serviço aqui, serviço tradicional, e tive a oportunidade, o nosso ex-CEO na Schlumberger tinha assumido a cadeira de CEO na Seadrill, já nos deixou, está em outro desafio, e me convidou para eu conhecer um pouco desse mundo do drilling. Isso foi início de 15, com a Seadrill. Bom, de lá para cá, tivemos dois Chapter 11, um momento de muita dureza da indústria, do mercado brasileiro, e aí tivemos crise do óleo, tivemos Lava Jato, então tudo isso impactou muito a indústria de drilling, e a gente está muito feliz de ver isso agora, né? 2019 apontou um pouquinho para cima, mas logo a gente tomou uma É, pernada em 2020, né? Com pandemia, e agora vendo esse mercado apontando de novo, a gente está bastante contente. eu ia perguntar para você como que você viu ao longo do tempo as mudanças no mercado no que tange maior compliance e tal. Pelo que eu conversei, pelo que eu tenho conversado com os nossos parceiros, né, do setor, depois da Lava Jato houve realmente como se fosse uma força-tarefa no sentido de uma busca por maiores, por regras mais rígidas, estruturadas no que tange a compliance. Você percebeu isso também? Muito, muito. Governança é uma coisa. A gente que vem de multinacional já tem isso um pouco Mais enraizado, né? mais enraizado, é muito no sangue mesmo, né? Mas esse troço, sem dúvida, tornou. Bom, foi o maior escândalo de corrupção que a gente viveu na indústria, since ever. Então, é uma coisa que realmente aumentou o nível de governança. Eu acho que compliance realmente ganhou uma importância maior dentro das organizações, deixou de ser aquele departamento que tinha que existir para checkbox e hoje realmente é É uma um fala de fomentador, né? escuta. Um fomentador, Sim, né? e há uma escuta, né? Ah. As pessoas acreditam no departamento e o departamento realmente traz muita diferença e a gente não consegue hoje pensar numa organização séria sem uma área de compliance robusta e com credibilidade. É verdade. Me diz uma coisa, você é o diretor financeiro da Cidril, mas a sua camisa a gente vê que tá escrito outra coisa. Tá escrito West Jupiter. Explica pra gente Mas peraí, ó, a diferença. aqui tem o nome da Cidril, tá escrito, Tá pequenininho ali do e aqui lado. o do país. Não, Explica essa é diferença aí pra legal, boa gente. pergunta, porque a Cidril, todas as nossas sondas começam com a palavra West, né? Então, no Brasil a gente tem 6 sondas, né? 2 estão chegando, 4 operando, 2 mobilizando, uma está Aliás, vindo depois você comenta um pouco, eu soube que vocês ganharam um hoje prêmio de manhã. na ROG, não é isso? Isso, vamos comentar. É isso. As 6 sondas que operam no Brasil são hoje 3 operando com a Petrobras, a West Telos, a West Carina e a West Jupiter, e temos a West Saturn operando para a Equinor. Tá, então o negócio de vocês é a operação de sondas? Nosso negócio é plataforma de perfuração, Legal, né? Eu sou quase que uma empresa de engenharia, eu construo um poço, né? legal. E as duas sondas que estão chegando, ambas estão mobilizando, uma vindo de Singapura e outra vindo dos Estados Unidos, chamam-se West Auriga e West Polaris. Uhum. Essas são as duas que estão chegando. Bom, aqui para não causar ciúme, é só porque o meu amigo, o gerente da sonda, me presenteou com a camisa, mas eu uso as outras 5 também. Isso, é Foi bom. só uma coincidência. O prêmio foi bacana. Hoje a Cristina Ramos, nossa country manager, recebeu aqui, a Magda Chambriard estava presente no evento e nós fomos premiados como a melhor empresa de plataforma de perfuração, Nossa, parabéns, né? parabéns. Pela Petrobras. Muito relevante, isso é um... Super relevante. A Isso gente é... está aqui desde cedo recebendo esse prêmio e estamos muito honrados. De fato, a indústria do óleo e gás, sobretudo drilling, ainda tem uma preponderância da Petrobras, né? É uma indústria muito dirigida pela Petrobras e a gente é muito honrado e contente em saber que a Petrobras vê na gente um parceiro de confiança e de performance, né? O nosso objetivo é prestar serviço de perfuração de alta qualidade. E que bom que o nosso principal cliente enxerga isso na gente, né? O É, prêmio, eu acho que o prêmio diz um pouco. diz tudo sobre isso. Você pode falar alguns números, só pra gente ter uma dimensão do tamanho da Cidril? Boa pergunta de novo. Se você voltar um pouquinho no tempo, talvez 5 anos atrás, 6, o desafio era de você encontrar contrato para suas sondas, né? Tinha muita oferta de sonda, pouca demanda por sonda, por razões N. A gente entra numa outra oportunidade de podcast para falar mais ainda do mercado de drilling.
mas você tinha muita oferta de sonda e os preços caíam. Hoje o desafio é outro, né? A gente tem a nossa frota totalmente ocupada, totalmente contratada, a gente já está olhando para sondas que estão saindo de contrato mais à frente para bidar para contratos que vão iniciar após o fim Entendi. desses contratos hora vigente, né? E quais são os desafios? Preço, né? A gente encontrar, meu negócio é medido por diária, né? Eu vendo diária, Ah, diária de entendi. sonda, né? Então, encontrar melhores diárias. Falar um pouco, esses números são públicos, eu posso dividir. A Cidril Brasil hoje, o meu negócio Brasil hoje tem um revenue de cerca de 750 milhões de dólares. Esse é o nosso tamanho aqui do Business Brasil. A gente representa hoje. As sondas têm diferença tecnológica relevante de uma As para sondas outra têm ou diferença pro tecnológica, terreno que ela vai. Como é que cada uma tem uma todas atuam. especificidade? A Cidril, ela nasceu, eu gosto de falar porque eu vim de uma empresa centenária, né? A Schlumberger tem mais de 100 anos e a Cidril ainda é uma baby company de 20 anos, né? Começou a operar no Brasil em 2007, então tem menos de 20 anos no Brasil, mas a gente tem diferença de tecnologia nas sondas. A gente começou com uma empresa de plataforma de perfuração que perfurava em água rasa, perfurava em água ultra profunda, perfurava em ambientes hostis, né? A gente chama de harsh environment. Sim. E recente, depois do último Chapter 11, a gente nichou um pouco mais, teve algum tipo de estratégia, além da financeira, que foi focar no que a gente chama de ultra deep water, né? E basicamente no que a gente chama de triângulo de ouro, né? Que é o oeste da África, o Golfo do México americano e o Brasil. Esse triângulo é onde a Cidril hoje envia os melhores esforços, bota as nossas melhores tecnologias, onde estão a grande quantidade dos nossos ativos, né? Das nossas sondas. E sim, operar, dependendo do terreno, não, mas dependendo da profundidade Quantidade faz muito sentido. ou do tipo da formação, você requer tecnologia diferente. Então, hoje a gente tem plataformas com tecnologias diferentes, seja porque eu entendo que é importante eu ter aquele barco com uma tecnologia diferente, ou seja porque é uma demanda contratual. Então, a Sim, Petrobras ela exige que tenha dois BOPs, ou que tenha essa tecnologia que a outra contrato de repente não me exige. Mas sim, a resposta é sim, a gente tem entendi. tecnologias distintas e de áreas distintas também por conta do que eu entrego, né? Duas perguntas. A primeira, você comentou que no caso de vocês, no mercado de vocês, a Petrobras ainda continua sendo a principal, vamos dizer Sim. assim, né? Mas com a rodada de desenvolvimentos da Petrobras, ela teve algum impacto ou foi um impacto menor por conta disso? Não, acho que não no Não, drilling, não no não no drilling, drilling. não no drilling. Legal. Muito mais na produção do que a gente aqui. A gente está numa etapa. Eu aprendi de novo com o meu mentor. O Firmo fala que essa indústria é diferente de outras, como por exemplo Firma o quê, sabe? José Firmo, José Firmo. o presidente da PetroRecôncavo. Ele fala, diferente das outras indústrias, a indústria de óleo e gás, diferente da automobilística, por exemplo, que Uhum. você abaixa o IPI, depleta o estoque, contrata mais gente para produzir mais carro, vender. Esse ciclo da indústria de óleo e gás, ele precisa ser respeitado. Ele é um ciclo que você não consegue acelerar, você não consegue começar uma exploração sem fazer a sísmica, Sim. né? Você não consegue começar a produção sem explorar e desenvolver. Então, a gente está nesse momento aqui, a gente está na fase exploratória, né? A gente está fabricando o poço, deixando o poço pronto para uma outra empresa, que não sou eu, chegar com outro tipo de plataforma, essa sim, uma de produção, e começar a produzir o Botar um óleo e o gás. FPSO Um ali FSO. e botar para funcionar. Cara, com tanto desafio e com tanto. E é um mercado que é tão agressivo, né? E um mercado tão intensivo em recurso, em capital, mão de obra. Como é que você tem tempo para viver a vida pessoal? Família? Como é que faz esse balanço aí? Não, é desafiador, mas eu olho para as minhas inspirações, aí eu volto na Cristina, que é a nossa country manager, que tem dois filhos como eu também, Aham. e eu falo, cara, não é possível, você não é desse planeta. Mas a gente tenta, né? Eu sou um cara muito do esporte, eu gosto muito da prática do esporte, eu nasci fazendo esporte, joguei futebol dos 14 aos 19, mas, e aí mais recente eu mergulhei no mundo do triatlo lá em 2008 e fiz muitas provas de triatlo. Aí o joelho a idade e o joelho vão impedindo de continuar, e a gente vai mudando um pouco para natação. É por aí, é por É aí. por aí, mas as crianças estão grandes, eu tenho a Mariana de 13 e a Maria Paula de 19, então me demanda menos energia, mas a gente tenta. Eu acho que o principal disso tudo, e aí não é.
é zero clichê, né? Embora não tenha sido isso que eu mirei para minha vida, eu queria ser um esportista. Eu não sei fazer outra coisa, eu sei fazer isso, eu gosto pra caramba. É uma cachaça de verdade, eu venho todo dia de manhã com muita energia. O meu time fala, eita, tá com a macaca hoje, né? O cara tá acelerado. Animado, acelerado. Tô animado. Eu gosto muito mesmo. De verdade, eu não farei outra coisa hoje. Eu acho que eu escolhi certinho, depois que deu errado lá no futebol, acho que eu escolhi certinho e fica fácil. Fica fácil. Eu consigo viver essa minha loucura de maneira divertida, né? É claro que a cadeira de finanças, eu falo isso muito, a cadeira de finanças já tem uma seriedade, né? Normalmente o cara de finanças é um cara mais sério, é o cara que diz mais não, Isso. mas acho que a gente consegue viver com esse amor e ódio, né? O cara de operações, a gente ama e odeia, porque eventualmente você diz um não ao cara, ele fica pé da vida, ou então corta um pedaço do budget dele, Ih, isso ele aí é fica. mais problemático ainda. Mas quando você consegue vender que você está ali nada mais tomando conta do negócio dele, né? Embora ele saiba fazer muito bem, controlar talvez eu controle melhor, aí fica tudo em Entender que tudo faz sintonia. parte do ciclo da empresa, em que momento que ela tá, né? Também Calçar um pouco o sapato do. do cara é importante, né? É, Eu consigo muito fazer isso. Uma vez, um chefe no passado falou assim, que você é um bom contador, a gente já sabe. Agora, você precisa provar pra gente que você é um cara que tem uma veia comercial, que consegue uma calçar o sapato, flexibilidade, uma né? flexibilidade. Eu acho que é isso que eu consegui desenvolver. Entender que o ótimo inimigo do bom, né? Sem perder a governança, Ah, é. sem perder o senso de proteção. Eu sou um guardião da boa prática, né? Sim. Então, se eu tiver que dizer não em prol e pela segurança do CNPJ que a gente representa, a gente diz não. E você diria que esse hoje é o principal desafio seu e do seu time? A É, capacidade de conseguir convergir todas essas. é o principal desafio, porque senão você vira um reportólogo, né? Hoje a gente vive muito de divulgar dados, né? Dividir dados, gathering, put all together e dividir isso. Mas isso é pouco, isso é pouco. Desafiar, dizer os sims e os nãos é que faz o negócio ficar divertido. E eu acho que sim. O cara de techs dizer que aquela modelagem não é a mais interessante, o cara de reporting dizer que aquilo ali que está se orçando não faz muito sentido, olhando para o que tem de actual até hoje. Então, essa é a graça. Acho que esse que é o mais divertido. Eu ia te perguntar, a MXM é uma empresa 100% brasileira e a gente nasceu, e por isso a gente tem esse DNA de entender essa complexidade do nosso sistema tributário. E eu ia te perguntar, como você vê a importância de softwares em geral de gestão para nesse compliance e para tomada de decisão na Cidril? Fundamental, fundamental, né? Aí eu vou voltar lá no meu pai, hoje tem 81 anos. Eu lembro que ele fala muito proso, assim, ele fala que tinha 128 funcionários, né? Eu imagino, hoje eu tenho 23. É, e assim, uma equipe de 23 pessoas talvez entregue mais do que a equipe do meu pai à época com 128. Por quê? Qual é a mágica? Não tem ninguém mais inteligente hoje do que tinha nos anos 80 e 90, quando meu pai ainda trabalhava. Tecnologia pura aplicada, Aplicado. né? Eu de verdade acho que a forma de os auditores fazerem auditoria, a forma de você hoje, a gente já sente isso, a maneira de você fazer a minha a minha braço direito, minha amiga querida Júlia de Oliveira, embora não sejamos parentes, a nossa tax manager fala, pô, você ainda fala DIPJ, porque eu sou da época da DIPJ, hoje é SF. Mas Sim, sim, sim. a maneira de fazer uma declaração de imposto de renda hoje, você já vê a quantidade de dados que busca de outras declarações que você vai entregando ao longo É a forma de do integração. a forma de integração. É. Cara, a E Receita isso obriga Federal muito também os sistemas de RP, os provedores de RP, no caso do MXM, a se manter sempre atualizar. atualizada e buscando ser mais eficaz e integrado possível. Eu diria Senão que, você perde muito tempo. embora a gente tenha um sistema tributário carente de desenvolvimento, melhorias, a gente tem uma Receita Federal extremamente tecnológica. Sem Ela tem dúvidas. capacidade de pegar um desvio de, sei lá, No muito pequeno, Bitbyte lá ela muito pega. pequeno, Sim, sim. né? Talvez ela não tenha logística, braço de Fazer autuar isso em todo grande. mundo, de fiscalizar todo mundo, porque aí realmente ela precisa de gente. Mas ela é muito tecnológica Sim. e as nossas obrigações acessórias, que são muitas, né? Eu tenho um estudo, botei numa apresentação que eu fiz recente, lá em Liverpool, o Brasil gasta
uma empresa brasileira gasta 13 vezes mais horas do que a União Europeia de pessoas que trabalham na equipe de tax. E Nossa, pasme, esse número dobra, vai para 26 quando você compara com os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem uma demanda de compliance muito grande aqui. E não tem como pensar nisso no papel. Não tem como pensar nisso se você não tiver um RP de muita qualidade. Mas eu acho que a parceria pós-implementação é fundamental, porque sistema sem parceria, sem um suporte, acaba podendo ser um nightmare, assim, um não, pesadelo, né? sim, sim. Por isso que pra gente das nossas vantagens competitivas e que a gente tem orgulho de salientar é o nosso cuidado e o carinho, o zelo de estar com o cliente. A gente faz questão de não terceirizar essa parte. Eu comento muito que algumas empresas do setor têm aquele negócio de empresa de telefonia, né? Que É. você disca um, disca dois, roda, roda, roda. O E cara não, já o desistiu de cara tirar já do. desistiu o problema, ele joga o problema lá fora, vou andar com esse problema. Exato. E assim, e para o cliente, você tem que estar ao lado dele para enxergar onde ele quer chegar. Porque senão você também vira um resolvedor de problema, mas às vezes entendendo a demanda e conhecendo do mercado, por isso a MXM se faz presente na ROG, em outros eventos, esse cuidado com a indústria de óleo e gás, porque a gente quer estar junto e enxergar o que o cliente quer ver no futuro É para isso. estar desenvolvendo um produto que consiga suportar as operações Não da melhor pode ser maneira. diferente, não, Matheus. Tem que ser. Tem que ser assim. Senão. Agora, eu acho que finanças sem tecnologia já não existe há muito tempo. E cada dia a gente vai ter isso muito mais presente e cada vez mais dependente, né? Sim. Então é isso. Eu acho que ser uma empresa brasileira, essa nossa brasilidade, né, é uma coisa que, sobretudo para as multinacionais, é fundamental. É a gente que entende, né? A gente que sofre aqui, a gente que tem essa dor de Você já barriga. passou por alguma situação de ter um certo constrangimento ou Tem, dificuldade muito. de mostrar para. Porque a gente vê muito isso. Quem é de fora, os investidores ou boards, quando é empresa global, demora um pouco a entender que a complexidade daqui em questões de tax vai muito além do que eles têm como prática normal nos Estados Unidos. Esse seu estudo é muito interessante, porque quando você deixa claro para Esse ele. estudo é do Banco Mundial. Eu só roubei o estudo e botei na minha apresentação. Aham. Mas já, assim, o que os anos vão ensinando a gente, né? E a gente tem que aprender. Eu já deixei de falar em complexidade, né? Toda vez que eu falo com o nosso corporativo, com o nosso time corporativo, né, de techs, eu falo, o Brasil não é complexo. O Brasil não é complexo. A gente é diferente, né? Não tem nada mais difícil. E a gente está aqui feliz em te explicar, né? Agora, talvez a gente leve um pouquinho mais tempo do que o sistema tributário americano, que é muito mais simples, Sim. mas eu odeio me esconder atrás de uma complexidade. Não é disso que a gente precisa, né? A gente só precisa vender a verdade, né? Olha, a gente tem gente muito qualificada, a gente tem um sistema diferente, né? Mas com muita gente que conhece sobre esse sistema, a gente tem muitos parceiros competentes para nos auxiliar e nos prover tecnologia e outros serviços de suporte para a gente chegar do outro lado. Sim, Fiquem tranquilos, sim. né? É assim que eu ajo hoje, porque essa coisa de falar o Brasil é muito difícil, parece que é até uma Uma defesa ou uma coisa. defesa, Não, né? não é. O Brasil não é difícil. O Sim. Brasil é fácil, né? Desde que você tenha os recursos certos, sejam tecnológicos ou pessoas, né? É um momento que a gente está passando agora dessa reforma, né? Existe muita expectativa em cima. Pô, Para as empresas de RP, para o nosso mercado em geral, é muito curioso, porque, em geral, a população e todas as indústrias estão preocupadas com as taxas, né? O que vai acontecer, ou como e a a gente está tributação. preocupado de como entregar, como. Exatamente, a nossa preocupação é de sustentação. Como é que a Exato. gente vai conseguir entregar o que eles querem, independente da taxa? Exatamente. Não, tem uma questão, porque agora eu já não tenho mais o chapéu só de tax. Bom, já se vão 10 anos olhando para finanças como um todo, Isso. mais de 10. Claro que eu tenho a preocupação de quanto isso vai onerar o meu bottom line lá, né? Mas eu também tenho a preocupação de como executar, né? Como é que eu vou entregar isso? Como é que eu vou calcular isso? Como é que isso reflete no meu preço? Como é que isso vai me tornar mais ou menos Menos competitivo? competitivo no mercado, Então, exatamente. essa é a A minha margem, o que preocupação. que vai acontecer com a margem do Por negócio, né? aí. Sim, sim. Pra gente finalizar, uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui. Qual é o seu nível de otimismo com a reforma tributária? Pelo que você tá vendo, a gente tá no meio ali, a gente não sabe muito bem, ainda tá num momento nebuloso, mas qual é o seu nível de otimismo em relação à reforma tributária? Alto, Alto? alto. Eu acho que.
vocês vão ganhar muito dinheiro, advogado vai ganhar muito dinheiro, consultor vai ganhar muito dinheiro, mas acho que é inegável Que vai vir para a melhor. necessidade de uma reforma. Já se vão décadas desejando isso. A maneira é muito menos sobre forma e muito mais sobre essência. Eu acho que, essencialmente, todos concordam que há a necessidade de streamline essa complexa sopa de letrinhas, diferenças de alíquotas, um monte de estado, um monte de município, mais união. Eu acho que é importante a gente unificar isso, fazer esse troço ficar. A maneira, acho que a gente vai quebrar muita cara, vai doer, talvez vai demorar. Obviamente que não é todo mundo que vai feliz, vai Não, sair feliz, não é, mas faz parte mas tem que do fazer. do jogo Eu democrático, estou né? muito otimista. Eu acho que a gente vai conseguir desenvolver coisas que eram ambições de toda a organização brasileira. E agora, não tem crescimento sem dor, né? Então, vai doer um pouquinho. Então, muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui Imagina. no podcast da MXM. Espero que nos encontremos mais vezes Com em certeza. outras feiras, talvez na OTC, Quem sabe? talvez a próxima grande feira, né? É. Ou em próximas. E você continue ligado, fique com a gente nas nossas redes sociais. A MXM, mais uma vez, reforçando o compromisso com o setor, trazendo pessoas importantes, pessoas renomadas do setor, e para dar dimensão do tamanho da indústria, em termos de PIB, em termos de crescimento, e como para a gente é um setor estratégico. Fiquem conosco, ativem o sininho, olhem, vão no LinkedIn, acessem todas as nossas redes sociais, assim como as do Leonardo Oliveira na Cidril. Muito obrigado, boa tarde.